capítulo de número. Rapaz, eu estava pensando em entregar essa foto mais nova para falar de Paulo. Se você ver com a presença de Deus, Atos dos Apóstolos. E mestre de Deus, abençoa nossas vidas, Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Amém? Amém. Capítulo número 10. Uma palavra que tem me chamado a atenção, não é a palavra do Senhor, mas se renova todo dia, né? Algumas coisas aqui que nós que eu vi dentro dessa palavra, que às vezes você vê as pessoas falando, né? Mas a gente examina as escrituras e a gente vê que tem pessoas que as pessoas pegam a própria Bíblia para distorcer a palavra do Senhor, né? a palavra distorcida, por isso tem que examinar. E quantas vezes eu vi as pessoas pregando sobre esta palavra, aí eu já tinha lido ela, mas não tinha prestado atenção, porque Deus examinando a Bíblia. Glória a Deus. Aí eu lembrei desta palavra, eu lembrei do que um dia eu vi as pessoas falando dentro da igreja, né? Então vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, amém? Eu vou ler aqui o primeiro. Está escrito desta maneira: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu-se claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos neles, muito atemorizado, disse: O que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por nome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Amém? Não pode se sentar. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós vemos aqui um homem chamado, o nome de Cornélio, o qual a Bíblia diz que ele temia a Deus, né? Ele conhecia, ele sabia quem era Deus. Era um homem bom. É um homem que dava esmola para o povo. E esse homem, ele era temente a Deus, ele orava a Deus, né? E Deus ouviu as orações dele e disse que as esmolas dele foram
aceitos estavam diante do memorial de Deus. Foi quando Deus enviou um anjo lá em visão, para dar essa visão para ele. Ele estava orando e apareceu o anjo e disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão diante do memorial de Deus. Ele disse: mas envia um dos teus servos e chama um homem que tem por nome Simão, seu sobrenome é Pedro, que é o apóstolo Pedro, e ele te dirá tudo quanto tu deves fazer. E assim ele fez, preparou 2 homens, deu um soldado ali, e ele contou a visão para o seu servo e enviou na casa de Pedro. Lá onde Pedro estava, na casa de um curtidor sirineu chamado Pedro, Simão. E a primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus ele atentou para as esmolas de Cornélio, Deus ouviu a oração de Cornélio, mas Cornélio precisava, nós temos encontro com Deus, e Cornélio precisava da salvação. Ele precisava, Deus precisava fazer a transformação da vida dele para que ele seja salvo, Primeira coisa que o mundo alega, que as pessoas que são contra e julgam até a igreja, e falam assim: tem pessoas que fazem coisas melhores que os crentes, são melhores que os crentes, Já vi uma própria mulher falou para mim, que ela ia ser salva porque ela não fazia mal para ninguém, ajudava. Tem pessoas, irmãos, que ajudam a instituição de caridade, está fazendo bom, Deus se alegra, porque Deus ele falou que se nós der um copo de água para um que está com sede, ele se alegra, mas o ser humano precisa de salvação. Isso não salva ninguém, porque a salvação ela não é comprada com favor, não é comprada com dinheiro. A salvação ela é comprada com o sangue de Cristo, Isso é coisa de Deus, Glória a Deus. Então aquele homem precisava ser salvo, como o mundo também, não importa, aquele que faz coisas boas, ele precisa reconhecer que ele foi gerado no pecado, que ele é filho pecador e que ele precisa da salvação. Para ele ser salvo é necessário ele reconhecer que primeiro ele é pecador e reconhecer que Jesus é o Salvador e aceitar a ele como Salvador. Isso Cornélio ainda não tinha isso, Ele orava a Deus, era um temente a Deus, mas Deus nessa visão disse: vai e chama Pedro, que ele te dirá tudo o que tem que fazer. E assim ele foi. Chegando lá, contou para Pedro, e antes, quando ele estava no caminho, engraçado que ele estava no caminho, Pedro foi orar. Pedro estava orando, subiu para o terraço, lá na casa do curtidor, ele estava lá na casa dele, foi subir para o terraço para orar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele estava orando, também ele teve a visão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deu uma visão que do céu descia um lençol, com vários animais dentro, animais impuros, estava dentro daquele lençol, Pedro estava de jejum, orando a Deus, e a palavra do Senhor disse que ele sentiu fome. Teve uma hora que ele sentiu fome, aí ele foi preparar uma comida para ele, e nesta comida Deus deu esta visão para ele. Disse o cesto cheio de animal, e Deus falou para ele: Pedro, mata aqueles animais, esse animal mata em fogo. E ele viu que os animais eram impuros, porque senão ele no Novo Testamento lá tem os animais que eram impuros,
Todo aquele animal que, com a dupla de 4 pés, que ele tinha ali o pé dele como fenda, o pé dele era como fenda, é considerado um animal impuro. Se nós formos ver lá no Testamento, nas leis, fala disso, né? Então ele olhou e viu que os animais eram impuros. Ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu nunca comi nada impuro, nada incomum. Ele disse assim: não diga, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Ele estava se referindo a Cornélio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava se referindo a Cornélio. Glória a Deus, aleluia. Mas só que nós vemos que Cornélio não precisava da salvação, precisava ser salvo. A esmola dele não era o suficiente. Embora ele estivesse diante de Deus estivesse enxergando ele, vendo as ações dele, que era boa, mas ele precisava de ser salvo. Por isso que Deus mandou ele chamar Pedro. Na frente nós vamos ver. O lado seja no Santo Senhor. E o primeiro ponto aqui, que você pega as pessoas no engano, eles pegam a própria palavra para enganar as pessoas. Observe que Deus já tinha separado Cornélio para a salvação, já tinha um plano de salvação para ele, mas era necessário ele chamar ele para pregar a palavra para ele, pregar o Salvador para ele. Pode ser o nome santo do Senhor, mas o Senhor diz: não diga, não chames impuro aquilo que eu já purifiquei. Assim, pela fé, Deus já tinha separado. E uma certa vez, irmãos, eu congreguei numa igreja, aí tinha um casal que a mulher, um casal abençoado, abençoado, assim, tempo de união, de exemplo, e ela falava, ela tinha o tom da palavra. O irmão também tinha chamado, você viu que tinha chamado da palavra, porém os irmãos, eles não eram casados. Eu vou falar aqui, não é uma indireta para a igreja, nós estamos passando por alguns problemas aqui, aí a pessoa pode pensar que é uma indireta, não é indireta. Eu vou falar uma coisa que eu vi, que eu descobri agora nessa palavra. Aí o pastor, o que acontece? Ele separou, esse casal não era casado. Ela tinha filho e tudo, mas não era casado. E o pastor foi e separou o irmão para sentar no altar e pregar a palavra, e ministrar o culto. O irmão tinha a unção de Deus, falava língua, mas o irmão não era casado. Aí muitas pessoas questionavam, olhavam para o altar e diziam: mas você acha que é certo? O irmão ali não é casado, ele está em cima do altar ministrando. Aí ele citou essa palavra. Ele falou assim: não chame impuro aquele que Deus já purificou. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que cumprir nós temos que cumprir com a justiça de Deus. Depois Pedro foi lá e cumpriu, faltou isso. Exatamente. Nós temos que cumprir com a justiça de Deus. Não importa se nós somos batizados, se nós falamos língua estranha, nós temos que se batizar na água para se cumprir a justiça de Deus. Não importa se nós não somos casados, nós estamos, quando a pessoa não somos casados, nós temos que casar para se cumprir a justiça de Deus. Porque nós somos exemplos para o mundo. Nós temos que casar, cumprir com a justiça de Deus. Aí as pessoas pegam a própria palavra para encobrir as coisas. Não, você vê que o irmão fala em línguas, o irmão, ele tem o dom da palavra. Não chame impuro aquele que Deus já purificou o irmão, mas não era casado, Então, nós sabemos que pela Bíblia nós temos que ter a comunhão com Deus, ser exemplo diante de Deus, diante dos homens, e pela Bíblia nós temos que cumprir toda a justiça, Pode ser a mesma coisa, a pessoa não ser batizado nas águas, ainda que venha falar em línguas, ele tem que se batizar,
porque Jesus disse por todo mundo: pregai o evangelho a toda criatura, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala que o obreiro ele tem que ser de uma esposa só, e ele tem que manejar bem administrar bem a sua casa. Então está tudo isso na Bíblia. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, passando, sendo moídos pela palavra do Senhor por causa da sua vida. Ou ser pessoas que não conseguem administrar a sua casa, cada um tem seus problemas. Talvez um casal conhece a Jesus agora, já tem a sua família formada, já tem os seus filhos formados. Então é difícil, irmão, com uma pessoa que conheceu a Jesus já casado, tem a sua filha já formada, é difícil ele trazer a sua família para a igreja, porque a palavra do Senhor diz que a salvação ela é individual e não é por força nem por violência, né? Eu já vi pessoas, irmãos, passando aperto porque não conseguia administrar a sua casa. Glória a Deus. Né? Porque a palavra vai confrontar. Diz que nós temos que manejar bem a palavra, nós temos que dar um exemplo, nós temos que cuidar da nossa casa, né? Mas isso aí é uma coisa que o líder vê, né? Não é porque senão depois a própria palavra vai confrontar a pessoa, né? E as pessoas vão querer, né, que os seus filhos se convertam na força do braço. Eu já vi um homem que era presbítero, né? Depois da sua ser casado, depois de já ter a sua família formada, separaram ele para presbítero, e a família, os filhos dele não eram convertidos, e eu já vi ele querendo bater nos seus filhos, porque os filhos não queriam ir para a igreja, não queriam se converter, e a própria palavra confrontava ele. Mas isso aí é uma coisa que o líder vê, né? Essas coisas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, lá nessa igreja onde eu congregava, as pessoas julgavam o rapaz que estava em cima do irmão que estava em cima do altar, né? Mas quem era para ter visto? O líder era para ter visto, né? Então, não é certo. Não é certo. Pega aqui o outro aqui, pega aqui, ó, tá em cima aí. Não é certo o irmão estar em cima do altar porque não são casados. Ele pregava essa palavra, mas não chame impuro aquilo que Deus já purificou. Agora nós pegamos o exemplo de Cornélio. Cornélio fazia essas obras, era um homem de Deus que as suas orações chegavam aos céus, né? Obedecia a Deus, mas ele precisava ser salvo, precisava a justiça de Deus se cumprir na vida dele. Aí chamou Pedro. Quando chegou lá, Pedro começou a pregar a palavra para ele, pregando. Primeiramente, ele contou, ele disse: por que tu me chamas aqui? Aí ele foi e contou a visão para Pedro. Aí Pedro disse: olha, quando você estava também aqui, Deus já também me revelou isso. Aí ele disse: pois nós estamos aqui para ouvir o que tu tem para falar para nós. Aí Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro começou a pregar a palavra de Deus, começando por Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, pregando para ele. E de repente, né, o Espírito Santo, naquela mesma dia, batizou todos que estavam lá com o Espírito Santo. Eles foram batizados porque ouviram a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E observe, irmãos, que aqueles irmãos ali foram batizados com o Espírito Santo, né, e falavam em línguas, né? Mas Pedro falou: o que
Agora vocês já conhecem Jesus, já foram batizados com o Espírito Santo, mas o que te impede de vocês serem batizados nas águas? Então foram e batizaram os irmãos nas águas, para que a promessa de Deus viesse se cumprir, porque a justiça de Deus viesse se cumprir, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós temos que cumprir a justiça de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou continuar aqui a leitura. Louvado seja o nome santo do Senhor. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. À 7ª hora, e tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu do céu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, a qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus já purificou. Aí é onde eu estava falando, né? Onde ele disse para Pedro: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. Então ele estava se referindo a Cornélio, mas o que acontece? Deus mandou que Pedro fosse lá para Pedro pregar o Salvador para ele, e pregou para ele, para que ele fosse ser salvo. Então, irmãos, o mundo, as suas ações podem ser boas, eles podem fazer as coisas boas, mas é necessário, irmãos, que eles venham reconhecer que eles são pecadores e que Jesus é o Salvador, e que eles precisam se arrepender de seus pecados, entregar sua vida ao Senhor Jesus, e Senhor Jesus fazer parte da vida deles como Salvador. As suas obras podem ser bem vistas aos olhos de Deus, mas não é caso deles ser salvos. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou-se a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio apareceram à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntou se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. E levantando-se, pois, desce e vai com eles, e não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procura, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te
te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, aqui Deus estava falando, Deus falou para Cornélio, que era para enviar 2 homens, os homens ali para chamar Pedro, porque Deus ele ia dizer que Cornélio precisava ouvir. Então, chamando-os para dentro, o recebeu em sua casa no dia seguinte, e foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando todos, já convidados seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebeu-o, ao qual prostrou-se aos seus pés e adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou um homem. Observamos que Cornélio, ele orava a Deus, mas ele não tinha conhecimento do Evangelho. Quando Pedro chegou lá, ele se prostrou-se aos pés dele e começou a adorar a ele. Disse: levanta, porque eu sou homem igual a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, se havia ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou que a nenhum homem chama comum ou inúmero. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão chamaste-me? E disse Cornélio: há 4 dias orava eu em jejum até a hora orando eu em minha casa, a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. E ele, vindo, te falará. Então aqui ele contando a visão que teve para Pedro. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te mandou. E abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Isso aqui é mais uma verdade que nós encontramos na palavra. Você já deve ter ouvido, irmãos, alguém falar assim: Deus não faz acepção de pessoas. Então, a salvação, em termos de salvação, a salvação ela é para todos, né? Mas aqui a palavra, eu já vi as pessoas falando várias vezes esta palavra, mas eles não completam a frase. Louvado seja o nome santo do Senhor. É igual aquela palavra aonde diz que Deus, e falar no livro de Romanos, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
Né? Muitas vezes eles falam só até a metade, corta o resto dessa palavra também. Já vi várias pessoas dizer, mas eles cortam a metade, né? Mas não contempla a frase. Mas o que está escrito? Mas que ele é agradável àquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Vou repetir de novo. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você já viu muitas pessoas falar isso, né? Que Deus não faz acepção de pessoas. Mas verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz o que é bom, ele é diferenciado. Louvado seja o nome do Senhor, ele é destacado diante de Deus, né? E muitas vezes as pessoas usam estas palavras, né, para infiltrar pessoas no meio das pessoas, colocando todos num patamar, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele é diferenciado. Aquele que é temente a Deus, ele é diferenciado diante de Deus. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação teme e faz o que é justo. Essa frase aqui, irmãos, confesso que eu nunca vi as pessoas lerem esse versículo e completar essa frase e explicar, nunca vi. Já vi muitas vezes ele dizer que Deus não faz acepção de pessoas, né? Querendo igualar todo mundo num patamar. Mas aquele que faz o que é bom, que tem um coração bom, ele é diferenciado diante de Deus e todos, né? Então há diferença entre um e outro. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, isto é, o Senhor de todos. Aquele que começa a pregar a Jesus Cristo para aqueles homens e observa o que vai acontecer. A palavra, eu vou começar ali, que é para nós compreender a palavra. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação tem e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia e depois do batismo de João que preparou. E como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou dizendo, fazendo bem e orando a todos fazendo bem e curando a todos, e andou fazendo bem, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram e penduraram no madeiro. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que lhe manifestasse. Glórias a Deus. Não a todo o povo, mas a estes. Nenhum que Deus tem ordenado. Nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar
ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído luz aos vivos e os mortos. Este então testemunha de todos os profetas, de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Aqui, irmãos, para você ver o poder que tem a palavra de Deus, o poder que tem nós pregar a Jesus Cristo, o Salvador, o poder que tem quando nós pregamos a salvação, quando nós anunciamos a Jesus Cristo, o qual as pessoas estão deixando de anunciar nesses últimos dias a Jesus Cristo, o Salvador. Mas os homens pregavam com verdade e com ousadia, irmãos. Observe naquele tempo, né? O povo ainda estava furioso por causa de Jesus Cristo, por causa que Jesus Cristo tinha feito e chegaram a matar ele. Mas quando eles pregavam a Jesus Cristo, a primeira coisa que ele falava, esse é o Jesus que nós pregamos, são o que vocês mataram. Observe que você falar uma palavra para aquele povo recente, passar na cara deles, dizer que foi eles que mataram, tinha que ter coragem, era só pelo Espírito Santo. É igualmente hoje, nós vamos pregar, saindo na rua aí, nós encontramos cada barreira, que se não for pelo Espírito Santo, no outro dia você não vai mais. No outro dia você não vai. A primeira pessoa que você encontrar na rua que fazer qualquer coisa, você já volta. Né? Mas quando você tem o Espírito Santo, ele lhe dá coragem e você fala, não importa se você vai morrer, não importa se você vai preso. Há poucos dias que eles tinham matado a Jesus, mas quando ele pregava, a primeira coisa que ele dizia era: nós pregamos ao Jesus que vocês mataram, penduraram no madeiro, ele é que faz essas coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, ele pregando essas palavras ali para aqueles homens que não conheciam Jesus, tinha ali pessoas convidadas, ali que Cornélio tinha convidado, né? Ele pregando esta palavra, eles acreditaram na palavra que ele pregava e caiu o Espírito Santo e batizou a todos que estavam na casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E foi aonde, depois de ser batizado, ele disse: agora que vocês já ouviram a palavra do Senhor, não tem desculpa para vocês não serem batizados nas águas. E foram e batizados a todos, né? Para você ver a importância de nós pregarmos a Jesus Cristo. Muitos estão deixando de pregar a Jesus Cristo, estão deixando de pregar a salvação, né? Muitos colocam Jesus Cristo de lado, não quer anunciar a Jesus Cristo. Mas se nós pregarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor, como ela tem poder para transformar uma pessoa, para fazer a pessoa crer. Observe esses homens, eles acreditavam em Deus, mas Jesus ele não conhecia, porque Jesus estava sendo recente ali naquela época, né? E Paulo foi e pregou lá e falou que Jesus tinha vindo, foi morto pelo povo, foi crucificado, e eles eram testemunho porque andaram com Jesus e dizendo para eles que eles tinham, depois que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Ele disse: ele ressuscitou, e depois que ressuscitou, esteve com nós e comeu até com nós. E falando isso, a fé deles foi a fé que o Espírito Santo veio e batizou. O que impede que muita gente seja batizada nos dias de hoje, mas é a fé. É a fé e aquele também que prega a palavra, tá? Porque o povo não está mais pregando a palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós temos, irmãos, que anunciar a palavra do Senhor, anunciar Jesus Cristo, anunciar a Deus, anunciar o Senhor. Nós temos que pregar também os atos que os povos fizeram, os apóstolos no Novo Testamento, mas nós temos que pregar na pessoa de Jesus.
Louvado seja o nome santo do Senhor, porque as pessoas ficam muito voltadas, irmãos, o Velho Testamento, né? E não quer pregar a Jesus, mas nós temos que pregar a Jesus Cristo, falar dos profetas, falar dos servos de Deus, dos apóstolos, mas pregando na pessoa de Jesus, atribuindo as obras dos servos, dos apóstolos, atribuindo a Jesus. Por que eu falo isso? Porque já passei por uma igreja que passei uma época quando eu me converti, a verdade. As pessoas não falavam pouco de Jesus, eles falavam mais dos efeitos da Bíblia, e até eu mesmo estava com isso dentro de mim. Eu falei, mas falar de Jesus é muito pequeno, né? Falar de Jesus é falar de amor, é falar de salvação. Eu quero falar logo de Deus que abre os céus, que abre a terra, que engole as pessoas, né? E falava do Velho Testamento, né? As pessoas preferiam pregar sobre Daniel. Nós temos que pregar esse povo, mas atribuindo a obra dele a Jesus, no final é Jesus. Aí o que acontece? É uma igreja de pessoas falam que Daniel, José foi governador lá no Egito, mandava as pessoas, aí passou a mão aí passou a mão, quem é José aqui? Quem é José? Aí as pessoas ficam naquela, achando que vai ser José foi atacado pela mulher daquele homem, e aí venceu. Pode falar, cadê o José aqui? Aí pessoas, irmão, sendo passando por tentação, ele mesmo tentando a mulher no trabalho, em algum lugar, mas ele vê aquela palavra e diz, essa palavra é para mim, ela que está me tentando, sendo ele que está tentando a mulher. Aí a pessoa vai no engano. Aí as pessoas, cadê o José? Você estava aqui, cadê o José? Aí teve um dia, irmãos, Deus abriu meu entendimento, que quando preguei a palavra, eu disse, irmão, olha, presta atenção, se Deus quiser fazer uma obra na minha vida, maior do que ele fez na vida de José, ele vai fazer. Mas José, e eu sou eu. Então não fique enganando o povo, dizendo, cadê o José? Cadê os Daniel? Que é que se encontra? Daniel foi jogado na cova, mas o leão te livrou. Aí aquela pessoa, quando está passando ali por uma prova ali, né? Ao vezes fazendo coisas erradas, mas acha que Deus está com ele, ele está falando com ele, está falando que assim Daniel foi com Daniel, também vai ser comigo. Então, não vai se esforçar. Igualmente, teve uma vez que meu irmão estava pregando sobre a vida, o filho pródigo. Aí chegou todo caindo na calçada, e ele dizendo, esta palavra é para mim, esta palavra é para mim. Na época, quando for tempo eu volto, né? Então as pessoas, irmãos, eles enganam as pessoas, né? Mas quando Deus abriu o meu entendimento, eu falei, irmãos, se Deus quiser, pode fazer uma obra na minha vida maior do que ele fez na vida de José, maior na vida que ele fez na vida de Daniel. Mas Daniel é Daniel, José é José, eu sou eu, né? Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas preferem mais falar na grandeza de Deus e esquecem de falar de Jesus, que é o Salvador que veio para salvar, que veio para tirar o mundo do pecado. Aí as pessoas estão no pecado dentro da igreja, mas as pessoas só querem falar da grandeza, não falam de pecado, e as pessoas no pecado e achando que está com Deus, mas não está, irmãos, né? Então é necessário que nós venhamos falar. Eu era um dos que não queria falar de Jesus. Não, Jesus, para mim, no meu entendimento, Jesus é muito pequeno. Não falar de Jesus. Falar de Jesus é falar de todos que estão cansados, vinde a mim, né? Que é para nós amarmos aos outros. Eu achava muito pequeno. Eu gostava mesmo, e era por Velho Testamento, onde dizia que Deus abriu o mar, abriu a terra e engoliu um monte de gente, né? Se uma pessoa se a pessoa falava alguma coisa para mim que eu não gostava,
Eu já venho com o pensamento, se mexer comigo, Deus vai abrir a terra e vai engolir ele. Mas nós temos de ser cristão, nós somos chamados para ser cristão. Nós somos o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, os servos de Deus, os apóstolos. Nós temos que pregar a ele, não devemos negar, temos que pregar mais na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. O fim é Jesus. Não podemos esquecer Jesus. E o que mais as pessoas estão esquecendo nesse último tempo é de Jesus. Né? As pessoas da cada culto prega, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer receba. Eis que eu vejo Deus soprando seu nome nos quatro cantos da terra. Aí a pessoa está curta, encosta a cabeça no teto, né? Naquela euforia, né? Mas Jesus que veio para salvar, que nós temos que se converter do nosso pecado. Se nós não se convertermos, nós não vamos subir, nós não vamos ser salvos. Se nós não se adaptar ao Novo Testamento, se não se adaptar à palavra do Senhor, nós não vamos subir, né? Mas nós temos que pregar nos últimos dias a Jesus. E eu glorifico a Deus porque nós pregamos, Deus escolheu os pequenos para pregar os grandes, não quero pregar, mas nós que somos pequenos, nós pregamos a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não negamos a Jesus, mas se você passar por uma igreja grande aí, você não veio falar de Jesus não. Quer falar que Deus vai, já fala agora, eu vejo você andando de avião. Uma certa vez eu vi um irmão falar, irmão, eu vejo você entrando no avião aqui, eu já vejo você dentro do avião e indo pregar nos quatro cantos da terra, enganando o povo. Aí, se Deus quiser fazer, ele vai fazer isso. Falei, se Deus quiser fazer uma obra na minha vida, ele faz maior do que ele fez na vida de Daniel. Né? Mas Daniel é Daniel e eu sou eu. Né? E nós temos que se converter dos nossos pecados. Hoje em dia muitos ficaram cegos no pecado e não conseguem enxergar o seu pecado. Né? Mas a palavra de Deus está aí para abrir os nossos olhos. Amém? Eu Senhor agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe. Nós vamos hoje, né? Palavra boa. Todas as palavras, nós sabemos, se não souber pregar no Velho Testamento, a pessoa traz o Velho Testamento para os dias de hoje e confunde as pessoas. Porque os holocaustos, um monte de coisa não pode mais ser feito. O sábado também não pode guardar. Nada a ver, Jesus já vem quebrou o sábado, então tudo isso é coisa que a gente tem que entender, né? A campanha que estamos fazendo, né? As pedras, tudo. Eu terminei a campanha falando lá em Pedro, porque ele vai respingar em Jesus. Porque tudo é Jesus. Quem é o maior é Jesus. Porque Deus entregou tudo na mão de Jesus. Está tudo entregue na mão de Jesus, não está na mão de Deus. Deus confiou essa obra na mão de Jesus. Jesus que desceu lá de cima, morreu por nós, ele tomou a frente de tudo, então foi entregue na mão de Jesus. Então por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, ninguém é o Pai, senão por mim. Ele fala isso porque ninguém consegue direto do Pai, porque se for direto do Pai, está ignorando o Filho. Se ignorar o Filho, nem tem o Pai, nem tem o Filho. Mas se você tem o Filho, você tem o Pai também. Então primeiramente nós temos que correr atrás de quem? Do Filho que pagou o preço comigo com você. Quem comprou nós foi Jesus. Então, se não é para analisar pela palavra, não dizendo que Deus não tem tudo, claro que Deus tem poder. Mas nessa situação, no que está a igreja hoje, o maior é Jesus aqui na terra. Deus escolheu ele para ser cabeça. Deus botou Jesus para comprou nós e ele era encarregado para levar nós para o céu. Ninguém vai chegar no céu por outro intermédio, a não ser pelo nome de Jesus. E não é pecado dizer que ele é o maior, não, porque foi Deus que deu esse nome acima de todos os nomes. Deus falou, eu não tenho meu filho e coloquei o nome acima de todos os nomes. Porque foi Deus que cresceu ele, foi Deus que botou ele acima. Porque foi ele que veio aqui e morreu por mim e por você. E por esse fato, Deus levou o nome dele acima de todos os nomes. E ele é quem comprou nós, e nós temos que sempre reverenciar a igreja. O fundamento da igreja é Jesus. Ele é o primeiro lugar da igreja. Nada pode ser maior do que Jesus. Então muitos estão perdendo porque fala 1 hora, 2 horas, fala, e não fala nem de Jesus. Estão perdendo tempo.
tem que falar mais de Jesus, porque Ele é o dono da honra, Ele é o dono de tudo. Então, uma palavra boa que o nosso irmão trouxe, e vamos continuar falando de Jesus, porque vai ser bom. Amém? Meu Deus e meu Pai, leva nós para nossas casas, na direção do Teu Espírito Santo de Deus, ó Pai Todo-Poderoso. Abençoa nosso familiar, o anjo de perto, nossos vizinhos, abençoa a casa de cada um, a família de cada um, os filhos de cada um, Pai amado, alcance cada um, Pai, e dê o poder do Senhor sobre cada um. Jesus de Nazaré, leva todos os pais que dá a vitória para cada um, de saúde e muita força, e usa esses teus servos aqui, Pai. Como o Senhor usou Pedro, como usou no passado, Deus no presente, Pai, porque eles estão aqui aprendendo a tua palavra, estão aprendendo com o Senhor. O Senhor chamou para ser mais do que vencedor, e nós declaramos Deus vencedor em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Então, por amor de Deus, a comunhão do Pai, o Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo.